Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante. Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? E Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Só até aqui. Aleluia. Enfim, estava Jesus andando, veio um jovem rico. Essa passagem está em outros dois evangelhos, em Lucas e em Marcos também. Se pegássemos todos os textos, a gente ia ter mais riqueza de detalhes, mas não vamos pegar os outros textos, tá? Eu vou trazer algumas partes do texto que estão nesses outros evangelhos. Diz em Marcos que o jovem chega e se ajoelha, se prostra perante o mestre. Ele chega correndo, vem e se debruça aos pés de Jesus e fala: Bom mestre, o que farei para ganhar a vida? Você veja que esse jovem chega com uma pergunta interessante, não é? Quantos de vocês já chegaram em Jesus perguntando o que vocês podem fazer para ganhar a vida eterna? A vida eterna é diferente de parar de fumar pedra, tomar cachaça, fornicação. Diferente. Ele não está pedindo libertação de pecados. Ele está falando para alcançar o reino dos céus. Uma pergunta muito interessante, não é? Vocês deveriam exercitar um pouquinho mais isso. E Jesus vai trazer umas respostas do que você tem que se retirar, do que você tem que abandonar para alcançar a graça dele, o reino dele. Enfim, mas esse jovem chega e pergunta. Jesus fala para ele: Cumpre os mandamentos. Vocês estão lutando para cumprir mandamento, meninas? Perguntinha para vocês. Vocês sabem que nós somos salvos pela graça, amém? Nós não somos salvos pelo cumprimento das leis. Não somos. As leis não nos salvam. Mas devemos ou não devemos cumprir a lei? Sim. O melhor que pudermos. O máximo que pudermos. Porque isso é agradável ao Senhor. Deus não se arrepende da lei dele. Ele não criou algo que era ruim, que depois ia falar: sorte que não vale mais. Só que para salvação é a lei. Perdão, para salvação é Cristo. Amém? Para agradar a Deus, cumprimento de lei. Estão entendendo isso? Quer agradar a Jesus? Luta para cumprir a lei, para viver. E Jesus traz uma das coisas da lei que devemos viver. O jovem ouve isso e falou: Mas isso daí eu estou guardando desde que era criança, desde sempre. Aí Jesus fala: Pô, não quer ser perfeito então? Uma perguntinha para você: quer ser perfeita, mulher? A Bíblia nos manda ser perfeitos como o perfeito é Deus. A gente tem uma ideia tola, né? De dizer: todo mundo peca, como se fosse aceitável uma vida de pecado. Como se tudo bem cometer erros, porque todo mundo peca. Ninguém é perfeito. Mas Jesus cobra: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Se é que Ele é teu Pai, né? Se Ele é teu Pai, Ele está falando: seja perfeito, você é minha filha, seja perfeita. Amém? Amém. Aí Jesus coloca um texto para ele, uma perguntinha: você quer ser perfeito? Quer? Então vende tudo que você tem. Cata todas as tuas propriedades, vende e distribui o dinheiro para os pobres, para as pessoas necessitadas. Aí você vem e me segue. E você vai ter juntado um grande tesouro no reino. Você sabe que a Bíblia também fala sobre galardão. Já ouviram falar sobre isso? Galardão? Galardão é algum tipo de recompensa que receberemos. Já nos é dada a salvação, a graça, que não merecemos, ainda teremos o galardão. Aí o galardão, sim, de acordo com o que realizamos para o ministério de Jesus. De acordo com o que nos dispomos a ele. Você veja que Jesus fala para o rico assim:
vende tudo que você tem, doa aos pobres, que aí você juntará uma riqueza no reino dos céus. Depois disso, você está rico no reino. Aí você vem e me segue. Aí você vem e me acompanha. Aí a passagem, continuando, fala que o cara ficou bem triste, não curtiu a ideia. Fala, que esse negócio de ficar rico no céu, o cara ficar rico na terra. Ficou triste, né? Reclamou, virou as costas e vazou. Jesus olha para os discípulos que estavam com ele e fala, é muito difícil um rico entrar no reino. É muito difícil alguém apegado a dinheiro entrar no reino. Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Amém? Entenderam bem o texto agora, né? Então vamos tentar ir versículo por versículo para ver se a gente consegue assimilar algo que mude a nossa vida. Eu costumo dizer, não interessa conhecimento bíblico, isso é a maior besteira. Você está buscando conhecimento, você tem que buscar a aplicação. Você quer ser uma nova criatura de verdade, de fato, uma mulher diferente, é vivendo o que a Bíblia diz, não sabendo o que a Bíblia diz. O diabo, ele dá aula de Bíblia, ele te leva na cara só com palavra. Ministrar a palavra não te faz uma pessoa do Senhor. Só que uma pessoa do Senhor ministra a palavra, normal. Mas ministrar a palavra não faz a pessoa um servo. Agora, viver a palavra, isso faz. As perguntas que eu gosto de fazer é essa. E aí, você quer viver a palavra? Você quer de fato ser uma nova criatura? De verdade? Você quer experimentar algo diferente? Então não fique aplicando coisas do homem, da mulher. Aplique as coisas que a Bíblia diz para aplicar. Mas vamos lá então. Voltaremos. Versículo 16 em diante. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? O cara começa bem. Jesus, o que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? Faça essa pergunta para Jesus. Chama Jesus no cantinho. Falou, Jesus, o que eu tenho que fazer, Senhor, para entrar no teu reino no dia que o Senhor retornar? Para ter a marca do Senhor? Porque nós temos que ter o selo, que é o Espírito Santo. Que quem não tiver essa marca vai para o inferno. Não interessa, não gostou. Vai e acabou. Vai chegar o dia limite, o dia final. Então o que nós devemos ter interesse na terra é o que devemos fazer para conquistar a eternidade dele. Amém? A tua preocupação, se é que tem que ter preocupação, é o que você deve fazer para se manter salva. Que salva você é. Não é merecimento isso, cara. Salva você é porque Ele te ama. Amém? Agora você pergunta para ele, mas como que eu faço para me manter conectada contigo, Jesus? Para me manter aliada contigo, né? Não desalinhada. Que dá uma desvirtuadinha, Jesus continua o passo dele, a gente virou as costas e segue para outro rumo. Depois culpa quem quiser, só não assume responsabilidade. Mas enfim. Perguntou aí para Jesus, hein? Pergunta aí na tua alma. Pergunte aí dentro de você. Quem tem o Espírito Santo, cara, o Espírito Santo brada. Ele fala, fecha os olhos, porque você cobiça esse homem. Ele fala, olha os seus pensamentos. Você está vendo você pensando em pornografia? Você está vendo você pensando só em coisa chula? Coisas que me desagradam, que você tem vergonha de me dizer? É isso que o Espírito Santo vai te confessar, vai te mostrando, sabe? Vai te convencendo. Vê, olha, que só pensa em droga, mulher, só pensa em bebida, só pensa em dar murro naquela pessoa. Ele te conta isso. Estou colocando em possibilidades. E dentro de nós tem coisas que Jesus está falando, tira fora. Joga. Aleluia. Você quer ser salva? Você quer estar aliada comigo? São essas coisas que estão em você que podem se desalinhar de mim. E ele fala, cada um de nós tem uma coisa a ser trabalhada, a ser tratada, a ser melhorada. Enfim. A resposta de Jesus. Por que você me chama de bom? Bom é um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Novamente, Jesus mostrando, a lei de Deus é perfeita, é agradável. Você quer se manter conectada com Cristo? Não roube mais. Sabe, descuidista? Eu fui um descuidista. Por isso que eu uso as coisas que no mundo fui escravo. Eu era descuidista. Não descuide mais. As pessoas vão continuar dando bobeira com os pertences. Descuidista? É, os que o bobeou levou, né? Furtador. Descuidado. É, descuidista. Lá no Paraná você fala assim. Ah, descuidista? Aqui em São Paulo é descuidado. É descuidado? É. Ah, descuidado é o que perde, né? Não Descuidado é? é o que perde. Ele tá falando que ele é o Eu que... conheço. Ah, descuidista é o que rouba? É.
furtador. Ah, tá. Então, Então. se eu roubar um descuidado. O descuidado é o que se deixou furtar, né? Enfim. Mas se você tinha o pecado da carne, cobiça, o pecado da carne de mentira, a gente tem uma necessidade muito grande de ser amado e respeitado. É ou não é? Quem não quer ser amado e respeitado? E muitas das vezes, para a gente se sentir amado, inventamos mentiras para que os outros falem: uau, que legal. Bota uma fé. Né? Os outros ouvem e dizem assim: uau, que da hora, é mesmo? Mente mais, parece que a pessoa está dizendo, né? E a gente entra num redemoinho da mentira, e uma mentira leva a outra, que leva a outra, até a hora que se arrebenta, porque a mentira é manca, ela, né? Diz que tem perna curta, uma hora ela cai, uma hora a casa cai. Mas a gente vive de mentiras e mentiras, e a palavra diz para a gente não mentir. O pai, quem que é o pai da mentira? O que você vem dizendo com a sua boca? O que você vem abrindo a boca para dizer? Você tem um orgulho de bater no peito e falar: glória a Deus, a verdade habita em mim. Não sabe falar a verdade? Cala a boca. Você não está mentindo, pelo menos. Aprenda a calar-se. A Bíblia fala que varão perfeito é quem refreia a língua. É ou não é? Mulher perfeita é a mulher que refreia a língua. Só fala besteira, cala a tua boca. Está sendo perfeita. Na mente Cristo vai trabalhar também. Só que você não, você não passa para frente. Quando eu falo uma besteira, não é só eu que estou poluído, eu estou poluindo. Eu sou poluído e poluidor. Porque os seus ouvidos se tornaram o pinico da minha boca, ouvindo a besteira que eu digo. Então não quer pecar? Cala a boca. Um bom princípio. O que o Espírito Santo te diz? Tem vergonha de contar o que você conversou com a menininha ali na parte escondidinha? Para mim? Tudo. Contem tudo para mim. Jesus estava ouvindo tudo isso. Isso que é uma loucura. Eu sei que o Senhor é o meu pastor. O Senhor, o Todo-Poderoso é o meu pastor. E quando eu falo as besteiras, que infelizmente eu posso falar e falo, ele estava lá ouvindo o quê? O quê? Quero manter alinhado com ele. Ele fala: cala a tua boca, Rafael. Enfim, quais são as coisas que o Cristo manda para este jovem? Não matarás. Você está matando aqui, irmã? Todo mundo não, está todo mundo vivo. A Bíblia diz que aquele que odeia é assassino. Você odeia alguém, assassina? Não, tudo bem, não, glória a Deus. Eu quero só que o Espírito Santo te mostre. Porque ele está falando dessas coisas. Você odeia alguém? Porque se você odeia, você é uma assassina. Você é uma assassina. É a Bíblia que fala: me desculpa, não estou aqui para te convencer. Ele também não está nem aí se você não concorda. Continua sendo a verdade do Senhor. Pode pensar em matar, já matou. Já matou, você se tornou assassino. Né? Não cometerás adultério. Tem alguma adúltera aqui? Aí você fala: nem tem homem aqui para ser? Nem tem homem para a gente pegar? O livro de Oséias conta que Deus mandou ele se casar com uma prostituta. Ele se casa, um grande profeta do Senhor. E essa mulher, sabendo que esse homem é de Deus, mesmo assim vai lá e chama o tchaca para o outro cara. O Deus, ele fala: vou chutar essa mulher. Deus fala: vai, abraça e pega de novo. Ele chama a mulher, 3 vezes ele faz. Na última, essa mulher já era escrava lá, uma prostituta vendida a outros. Deus manda: compra essa mulher e traga novamente. Essa história demonstra o amor de Deus para nós, que somos essa prostituta. Nós somos essa pessoa que trai ele diariamente. E ele nos olha como prostituta, só que ele nos ama. E ele fala: vou te trazer de novo. E ele faz isso todo dia. Cada pecado nosso é um adultério contra Deus. Qual passagem, pastor? É isso? Oséias. O livro todo é pequeno, é bem pequeno, Oséias. O livro de Oséias. Leia, é muito interessante. Adultério. Jesus fala que olhar alguém e cobiçar é adultério. Cobiçou, olhou, ai que gostosinho, pecou, adultério, adúltera. Jesus está falando que quer ser perfeita? Não é mesmo? Veio o neguinho aqui dentro, disse: ai que neguinho. Veio o polaco, ai que polaquinho. Veio o índio, ai que indinho. Você vai pro inverninho, você vai queimar com o diabinho. Não adianta reclamar, a Bíblia fala isso. Rindo ou chorando, você vai pro inferno. Quer cobiçar? Pega o teu negão, cobiça ele dia e noite, não tem problema, é teu mesmo. A Bíblia diz que não há pecado no leito. Ou seja, quando você se casar, que eu espero que se case, já casadas, pega o teu nego e
Enfim, as não casadas escolhem muito bem, não seja burra para escolher um cara só porque é bonitinho. Tem que ser um homem, não um corpo. E uma hora não vai te acabar mais, você vai ter que aguentar o resto da vida esse miserável. Espera com muita paciência, tranquilo, escolheu bem? Faça o que você quiser, entre as quatro paredes não tem pecado. Jesus está ali amando vocês dois naquele momento, porque não tem pecado nisso. Foi Ele que criou o sexo, não foi o mundo. Ele criou isso, para que nós tenhamos um momento de prazer na presença dEle. Ele ama isso, Ele que criou, Ele que deu o orgasmo, Ele fez isso. Só que não dessa forma que o mundo diz que devemos fazer. Que é com todo e qualquer. Você é uma prostituta ou uma mulher? Tua mente diz que você é uma prostituta, porque você cobiça qualquer lixo. Então vigia. Você tem que ser uma mulher. Vigia. Não estou falando que é fácil, cara. É o passo de Cristo. Amém? É isso que Ele está cobrando do jovem. É isso que Ele está cobrando de mim. É isso que Ele está cobrando de você. Ah, então você não é adúltera, né? Beleza? Vamos para o próximo passo. Não furtarás. Você nunca quis ter aquilo que os outros têm? Quando eu cheguei com a minha motinha novinha aí, você não cobiçou minha moto? Eu não me respondo assim, sabe? Sim. Mas, eu quero, nossa, que desgraça tem, miserável. Que moda, Sérgio. Linda, cara. Não, é uma moto legal, mas eu não digo só porque foi uma coisa que vocês viram que eu tinha uma motinha e vim com uma moto maiorzinha. Mas enfim, quando você vê alguém que conquista um bem, você cobiça esse bem da pessoa, é uma forma de furto. Apesar de não ter pego, porque tua mente falou, eu quero também. Não como assim, eu quero... A gente pode almejar ter o que nossos irmãos têm. Mas se for com um motivo de tristeza, meu irmão conquistou porque eu não consegui, se desgraça, tem. É um tipo de mas furto. Mas se a gente achar legal que a pessoa conquistou, da hora. Deus abençoe. Eu faço, eu vi um cara numa moto Harley, meu sonho de consumo, que eu nunca vou ter, porque é muito possante e morro com ela. Você pode eu olhei pro admirar cara, sem eu quero essa moto. Moto linda. Falei pro cara, falei, que moto feia, cara. Do meu lado, ele parou do meu lado. E eu tava com aquela antiga moto. Olhei aquela moto, eu olhei pro cara, que moto horrorosa, cara. O cara ganhou essa partida aí, ele se ligou na hora, né? Foi a inveja que me estraçalhou o peito. Tive que falar pro cara, mentir pra ele que a moto é horrorosa. Não, mas ele se ligou na hora, deu risada, foi embora. Eu falei, ô Jesus, isso é moto, Senhor. Mas é pecado, cara. Sabe? Naquele momento ali. Admirar as coisas, agora você olhar. Olhar com cobiça, é um furto. Olhar com cobiça. Naquela hora eu olhei com cobiça, não querendo tirar do cara. Mas eu falei, eu não tenho essa moto aí, Jesus. No meu coração eu já traí Deus. Pro cara eu não traí, eu brinquei com ele só. Chamar aquela moto de feia, no meu tico-tico, chamar aquela moto de feia. Eu sou meu. Enfim. Então você também não furta. Ou glória. Não dirás falso testemunho. Sabe o problema do que é o falso testemunho? A gente sabe parte de uma história. E baseado nessa parte de história, a gente pressupõe muitas coisas. Eu sei um pedacinho da sua história. E através desse pedacinho que eu sei, eu pressuponho várias coisas. Aí eu vou trocar uma ideia com o pastor. É só um exemplo, eu não faço isso em nome de Jesus. Mas eu vou trocar uma ideia com o pastor e coloco o teu nome em pauta. Eu começo a falar coisas que eu pressupus. Eu estou trazendo falso testemunho, eu não tenho ideia se isso é fato. Estou dizendo coisas que eu acredito ser. Falso testemunho. Muitas das vezes, quantas coisas acontecem aqui, você não estava no acontecimento, você ouviu uma terceira falando sobre o que acontece. E você parte do ponto de como se estivesse na história, porque você já passa a história para a quarta, quinta mulher. Falso testemunho. O telefone sem fio. O telefone sem fio. Começa a laranja, acaba a história um elefante verde. Já viram isso? É incrível. Já tive muito. Existe um cara que dá uma palestra, ele faz um telefone sem fio e é mais ou menos isso mesmo. Ele começa falando assim, laranja, não sei o quê. E vai bem devagar, vira um bicho, vira um negócio louco, uma outra cor, um animal, enfim. Porque a pessoa ela não ouviu a origem da conversa. Ela escutou fragmentos, pedaços, alguém escutou um sussurrinho, já passou para frente outra coisa. E sempre tem um no meio que quer só tumultuar. Ele ouviu que era laranja, mas ele já passa falando abacate azul. Ele já sai sacaneando. Meu Deus! Porque eles têm o prazer de causar o tumulto. Causar. Tem prazer de. Você viu que da hora? Satânica, demoníaca. Quem causa discórdia entre os santos, toma cuidado. O Senhor é severo contra esses. É severo contra esses.
causar discórdia entre os santos. E vocês são santas de Deus. Quem crê em Cristo é uma santa do Senhor. Não é perfeita ainda, está em processo de aperfeiçoamento, mas é uma santa, separada para Deus. É ou não é? Sim. Vocês são santas? Eu sou. Aleluia. Vocês têm de ser e falar assim: sou santa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então você não dá falso testemunho também? Olha que da hora, hein? Agora honra teu pai e tua mãe. Aí você pensa naquele teu pai que te tocou quando você era criança ou quando jovem. Aí você pensa naquela mãe que te abandonou numa valeta. Você tem que honrar sim essas pessoas, porque foi por meio delas que a tua vida se deu origem. Meu pai, vocês sabem disso, só com 40 anos ele veio falar comigo. E Deus manda eu honrar ele, porque foi por intermédio dele que vinha a vida. Se não fosse ele, eu não estaria aqui, seria um outro Rafael, sei lá, se existiria. Honrar pai e mãe, respeitar o nome que te foi dado. A vida foi entregue por conta dessas pessoas. Honre elas. Amém? Amém. Honre essas pessoas. Pague tua conta, o teu nome tem que ser digno. Eu lembro, quando eu estava ainda na Noia, as velhinhas que minha mãe participa do grupo de terceira idade, desde os 50 anos minha mãe está no grupo de terceira idade, se encontrou lá com as velhinhas. Aí as velhinhas, quando me viam, falavam: coitado, esse Noia ali é o filho da Ivana. Eu estava honrando minha mãe ou meu pai nessa hora, só porque me viam desgraçado como eu fui, apontavam para mim e falavam: ó, coitada da Ivana. Não sabiam nem o meu nome. Eu era o coitado da Ivana. Esse era o meu nome na boca delas. O Noia, filho da Ivana. O vagabundo, filho da Ivana. Esse era o meu nome na boca delas. O que é o que fui? Eu fui um destruidor mesmo. Eu honrava meu pai e minha mãe? Não, cara. Hoje em dia, elas me apontam e falam: ó lá, que bênção. Filho da Ivana. Já mudou. Continuam não sabendo o meu nome. Nossa, você viu o que aconteceu com aquele menino? Não era o Noia? Eu vejo como que é louca a vida, né? Como muda. As velhas continuam meio que assim comigo. Contei já isso aqui um tempo atrás, vou repetir. Aí eu nunca andei com dinheiro desde que me converti. 100% do meu dinheiro ficava com a minha mãe. Quando eu me casei, 100% do dinheiro está com a minha esposa e está até hoje. Não tem R$1 no meu bolso. Se tiver que empurrar a moto, a gente sai empurrando. Aí eu cheguei em casa, eu morava com a minha mãe ainda, não era casado. Estava minha mãe e umas velhas na mesa ali, e eu precisava de dinheiro para colocar gasolina numa outra moto que eu tinha. Cheguei: ô mãe, me arruma R$20 aí. As velhas já. Eu olhei esse parceiro, todos velhos, sabe? Miserável homem eu sou, né, cara? Eu criei isso nelas. Eu fiz isso. Eu fiz elas nunca confiarem que eu sou um homem digno. Aí minha mãe me deu dinheiro, depois a minha mãe contou, que a Zéia falou: nossa, ele ainda está pegando dinheiro teu, está pedindo dinheiro. Aí minha mãe teve que explicar: não, ele deixa o dinheiro dele comigo, daí quando ele quer ele me pega, blá, 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 blá. Você acha que elas acreditaram? Elas sabem que eu escrevi de história, cara. É mais fácil acreditar que é mentira do que é verdade. Aleluia. Honrou teu pai e tua mãe? Honra teu pai e tua mãe. Em tudo. Teu nome tem que ter respeito. Está devendo as Casas Bahia? Vai pagar. Está devendo no tráfico? Não vai pagar não. Vai botar para Satanás, esse miserável. Está devendo lá no prostíbulo. Vou lá. Para com isso. Panguão. Tá doida? Agora está devendo, teu nome está sujo. O nome que teu pai e tua mãe te deram está sujo? Limpa esse nome, miserável. Honra teu pai e tua mãe. Sim. Tem pais maravilhosos e tem pais que não são. Dívidas do passado, deixa pra lá. Deixa pra lá. Dívidas que o teu nome está sujo, limpa ele. Honra teu Deus. Dívidas que Satanás criou, que era um prostíbulo, que é biqueira, essas coisas, deixa com Satanás lá, ele que pague. Né? Amém? Amém. Não tem que dar brecha para esse lado não, toma cuidado. Continuando. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amam? Sabe o que é amar a pessoa como a ti mesmo? Como que você gostaria de ser tratada? Num sonho, você pensa, você está sonhando só, tá? Eu gostaria que me trouxessem não sei o que na cama, e que massageassem o meu pé. Que gostosinho, uma massaginha aqui. Jesus está falando: é isso que eu quero que você faça para todas. Porque isso é o amor que você recebe. Você se sente amado. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Alguém já ouviu esse livro? Ninguém? Um livro bem interessante. Ele mostra 5 tópicos das pessoas se sentirem amadas: contato físico, presente, tempo de serviço, palavra de afirmação e tempo de qualidade. São 5 formas que as pessoas se sentem amadas. Algumas sentem-se mais amadas por palavra de afirmação, outros por tempo de qualidade, enfim. Aí Deus fala: se viu essa forma que você se sente amada,
faça isso mais para as pessoas. Perceba o que tua mãe se gostava de fazer para você, e às vezes você não dá valor, mas ela, quando você via, ela fez para você, era a forma que talvez ela se sentia amada. Minha mãe, ela é serviço. Toda vez que eu limpava, né? Limpava a casa da velhinha, nossa, minha mãe ficava super feliz. Eu queria ganhar o dinheiro da velha, era só limpar os quartos, a cozinha, e ela ficava assim, sabe? Uau, meu filho me ama. Dá pintão, mãe, toma filho, eu te amo também. Sabe? Você perceba qual que é o jeito que você se sente amada. É a cobrança que Cristo faz para você. Ame os outros com essa forma que você se sente amada. Você ama então o teu próximo como a você mesma? Ama? Olha aí, são as perguntinhas de Cristo. Você se mantém alinhada com ele. Ama? Ô, glória! Aí ele perguntou isso para o jovem, né? A continuação diz assim. Continuação do texto. Versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Olha a presunção do cara, né, meu? Tudo isso que você falou, eu faço. O jovem batia no peito e falou que fazia essas coisas. Eu acho que pelo menos isso a gente já tem um pouquinho de humildade, né? De reconhecer que não fazemos. Alguma coisa a gente está devendo, tá ou não dá? Sim. Naquilo que Deus te cobrou e você sentiu-se cobrada, luta para fazer conforme Ele quer. Porque é possível, cara. É possível. A gente precisa, né, pastor, todo dia de melhorar muito. Tem. Muito, todo dia. Quando, cara, porque a batalha é muito grande. O terrível é quando a gente sabe que está errado e começa a fazer pouco caso. A pouco caso. Sabe? Logo, ó, o Espírito Santo nem te convence mais. Certo? Faz pouco caso, não faz nenhuma força, acha que Cristo é o palhaço da cruz e abandona. Né? Ou acha que está junto só porque diz que Ele é o Senhor, né? Esse é um grande problema. Mas a admissão é o primeiro passo. Se não tiver admissão, não tem a transformação. A humildade, ele fala: Jesus, eu sou bem falho nisso daí. Jesus, me ajuda aí, porque... É isso que eu penso, é isso que eu penso, é isso que eu falo. Senhor, eu não estou conseguindo, Jesus. Mas me ajuda, me capacita. E eu acredito que... E na hora do erro, se for contra alguém, tem que ter o pedido de perdão. Se for contra um terceiro. Se for contra o Senhor, claro, tem que recorrer ao Cristo. Foi contra Ele que pecamos. Né? Mas se for contra uma das meninas da casa, você tem que chegar nessa menina e pedir perdão. Às vezes ela nem se ligou. Mas você tem que chegar nela e verbalizar isso. Isso cria um elo, às vezes você e a pessoa. O pedido de perdão é fantástico, cara. Às vezes quebra o ódio que existe, às vezes não, quebra o ódio que existe, e muitas das vezes cria um elo a partir disso. Que a outra pessoa começa a te reconhecer apenas como um ser humano frágil, né? E humilde. A humildade é algo muito legal, cara. Quando alguém te pede perdão, você fala: a pessoa foi humilde de pedir perdão, cara. Falou, que da hora. Ela mudou, o grau dela estava lá no lixo. Agora você já olha essa pessoa como igual porque ela te pediu perdão. Você já olha para ela a cara a cara. Antes a gente olhava assim para baixo, né? Entenderam? Pedir perdão é fantástico. Ajuda as pessoas e nos ajuda. Enfim. Aí Jesus, o que ele quer com o jovem? Ele quer mostrar para o jovem no que ele errou. Ele acabou de ouvir todas as leis e tudo. Ele falou: tudo isso eu guardo. Tudo isso eu faço. É? Aí Jesus fala: então eu vou te acordar agora. Pega todas as coisas que você tem, vai e vende. Você já pegou todas as coisas que você tem e foi e vendeu? Não. Eu não estou falando só de dinheiro, cara. Sabe? Porque o processo do libertar-se é desapegar de nós antes de Cristo. E o que são as nossas paixões antigas? Cristo está falando: junta todas essas coisas, vai, abandona elas. Depois disso, você vai conquistar um tesouro no reino. Porque todo sacrifício que for feito para a graça e para a glória de Deus, o Senhor vai te dar em galardão. Amém? Aí depois disso, ele fala para o jovem: vai ver, entrega para os pobres, vai ganhar um tesouro no reino. Depois disso, você vem e me segue. Jesus está te falando assim: ó mulher, sabe essas coisas que você tem lá no mundo? Sabe? Pega essas coisas, se desprende delas. A nova criatura não se desapega das coisas no processo do caminhar. Ela se desapega. É uma ruptura monstruosa. É doloroso. Você tem que negar-se completamente de si mesmo para tomar a cruz e seguir Cristo. Você não carrega as coisas do passado para depois carregar a cruz e segui-lo. Ninguém suporta. A cruz de Cristo é pesada. É compromisso, propósito. É aceitar se negar.
Se você não aceita se negar, nem nascer você irá. Continuará sendo a antiga criatura, talvez um pouquinho melhor só. Parou de fumar pedra, enfim, né? Parou de tomar cachaça, enfim. De repente é melhor já por isso. Mas aqui nós não estamos falando de melhorias na vida do cotidiano. Esse é um texto para a salvação da alma. Para o dia do retorno do Cristo, nós entrarmos na casa dele. Esse texto se refere a isso. Amém? Tudo o que tira um compromisso teu com Deus é ruim e mal. Tudo que tirar a tua paz. Imagina assim, é 8 horas da noite que passa a porcaria da novela, você tem que assistir. Você não é uma telespectadora, você é uma escrava. Briga com todo mundo. E você vai saber que no início o galã traiu a menina, o outro chifrou não sei quem. No final eles estão começando a ser amiguinhos, né? E bem nos últimos capítulos todo mundo se casa. É tudo a mesma besteira. Clube de futebol é a mesma idiotice também. Isso é cobiça também? Não sei o que você pensa quando você assiste. Você sabe. Quando você assiste uma novela, o cara tá metendo chifre na hora você fala, ai, se fosse comigo. Ai, que gatinho, cara. Oi? Sério? Aí você olha, você tem que matar esse miserável. É isso mesmo. Se nem conhece a desgraça da pessoa, é um ator sua atormentada. Hã? Aí o marido chega e você fica pensando, se ele fizesse isso comigo. É, o coitado do marido. Você ganhou ele um monte de vezes olhando o galanzão e fica nervosa se ele te ganhar. Eita, enfim, é hipocrisia. Né? Mas então. E acha que é normal, se a gente falar porque nós somos religiosos demais. É. A Bíblia fala para a gente se apartar da presença do maligno. Tudo que não é de Deus é do maligno. Ah, mas os caras estão se pegando, é tão bonitinho ficar vendo. Sério? Aí quando vê homem, mulher fala, ai, que gosto tem, vou fazer também para ver se é bom. Exato. Exato. É, bem desse jeito aí. Vai queimar gostoso, não vai, essa não? linhagem aí, ó. Ah. Ainda fala que não tem nada a ver, não, que é normal, que é uma coisa saudável. Ou quando ela não tem coragem de ficar, ela incentiva a coragem de ficar e depois pergunta. E aí você pergunta? Se ela gostar, ela vai fazer também. É bem É. Não é todas, não vamos generalizar, Claro. mas a maioria. Claro. A maioria acha normal. Se porventura a gente for usado aí por Deus para falar, você viu, fulano, ela já tá vendo, só porque ficou sabendo disso. É verdade. Enfim. Viu? Cristo falou para você hoje que você tem que se desapegar aí. Você quer ele, segui-lo? Você quer segui-lo? Abandone isso. Agora nós vamos ver o que acontece com aquele que não quer seguir. O que vai acontecer? O que a irmã falou aqui, ó. Vai ficar triste, vai ficar magoadinho. Quê? Ah? Vai virar as costas e vai sair fora. É o que Jesus continua no versículo falando. Primeiro ele falou assim, ó, vai vendo tudo que você tem, fazendo isso, dê aos pobres. Se fizer isso, vai ter uma riqueza no reino. Pense você parando com essa idiotice que você carrega consigo, sabe, esse besterol na tua mente, esses valores mundanos que você carrega. Se você se desprender disso, vende esse negócio para o mundo do esquecimento. Se você fizer isso, você vai estar juntando riqueza no reino. Você vai estar buscando valores. Você, enfim, terá um espaço a ocupar valores verdadeiros dentro de si. Enfim, a conhecer valores. Aí, feito isso, pode seguir Jesus. É como se ele falasse, vem, agora me segue. Jesus fala isso para o jovem. Você fez isso? Agora vem, agora me segue. Porque agora você está apto. Porque agora eu posso fazer o que tenho para fazer na tua vida. Porque agora você me deu legalidade para agir dentro de você. Porque agora você disse, sim, Jesus, o Senhor é o meu pastor. Amém? Quer carregar os seus valores, mundo? Carregue-os. Você não vai segui-lo porque falou com os lábios. Você não vai ser serva porque levanta a mão e diz assim, Jesus Cristo é o Senhor. Isso não faz servo. Amém? No livro de Apocalipse está lá escrito lá que naqueles dias, não, livro de Apocalipse não, livro de Mateus. Naqueles dias muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome. Pessoas que fizeram maravilhas. Sabe que alguém vai morrer cerquido e você fala, em nome de Jesus, cura. Pum, a mão volta para o lugar. Pessoas que têm grandes dons, grandes capacidades. Naquele dia vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós fizemos essas coisas. Jesus vai o quê? Apartai de mim vós, que praticais iniquidade. Você que viveu o teu pecado.
o dom de Deus também não faz ninguém vir do Senhor. Amém? Amém. Claro que a grande maioria dos servos de Deus carregam seus dons. Mas ter dom de Deus não é necessariamente um servo do Senhor. O próprio Cristo refuta essa ideia. Porque se naquele dia muitos vão dizer que fizeram no nome dele, fizeram, ele vai falar: sai, não te conheço, vaza, não sei quem é você, vai queimar no inferno, Satanás. Pessoas que ficaram cheias de si, carregando seus valores, as suas virtudes, e nada essas coisas. Jesus é meu Deus, ele conhece meu coração. Ele, claro que ele conhece, tanto que ele quer que você morra para isso. Ele conhece tanto que ele quer que você se desprenda disso, que você abandone essa prática. Abandonando, ele fala: agora vem, agora me segue. Agora, as de Cristo, a igreja dele começa em você. Fala: filha, quer ser minha? Joga no lixo isso. Jogou? Agora vem. Aí você vai congregar numa igreja santa, aqui vai ter os burros no meio, vai, você é o vaso de Deus naquele lugar, para levar a mensagem verdadeira para essa vida. Não é para expulsar essas pessoas da igreja. Olha lá, um exemplo do que nós devemos ser. A criancinha comendo que nem ele e com brinquedo ali, né? Enfim, vamos ler lá. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. E você, mulher, que ouviu essas palavras, ficou muito triste, porque você tem muitos pecados que você ama. Porque tem muitas coisas que você não aceita abandonar. Você vai sair triste desse lugar. Porque se Cristo te revelou e você quer estar com Ele, segui-lo, você vai lutar para vender essas coisas, para abandonar. Agora, se não, cara, só vai ficar triste, magoada comigo, indignada com a pastora, indignada com Cristo, que Ele falou para você jogar no lixo esse lixo. Aí vai sair triste desse lugar. O que acontece com esse jovem? Ele sai triste, porque ele tem muita propriedade no mundo, cara. Ele tem muita coisa. Ele confia demais nele mesmo, ele tem muita força em si próprio. Continuando. Ele foi triste, porque tinha muita riqueza. Disse Jesus, no versículo 23. Então Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmãs, essa riqueza não é no sentido de que Deus é avesso a ter dinheiro. O ouro e a prata pertencem a Deus. Amém? A Bíblia diz isso. É dele. O ouro e prata valem muita grana até hoje. Nós podemos ter riqueza, mas a riqueza não pode me ter. Você sabe o que é isso? O que possuo é fruto do meu trabalho, sim, mas é bênção de Deus. Eu dependo do quê? Do meu trabalho ou do meu Senhor? A resposta parece tão óbvia, mas por que a gente se apega tanto ao dinheiro? Por que tudo eu preciso ter dinheiro para realizar algo? O Senhor, ele entra em pauta depois que o dinheiro já entrou. Depois que eu tenho um determinado valor. Por que as pessoas ficam tão revoltadas com o dízimo? Aquele pastor ladrão, aquele safado, aquele não sei o que, mano. Na verdade, o que não quer se prender de 10%. É só por isso. A idolatria ao dinheiro. O amor às finanças. A crença de que se te falta dinheiro, você está lascado. Faltou bênção. Deus para você é menor que o dinheiro. Não estou dizendo você para todas, tá? Estou colocando como ideia somente. Aí que nós temos que ver qual que é o valor que nós damos devido ao dinheiro. Você percebe uma pessoa avarenta? Avarento é uma pessoa que não compartilha nada de dinheiro. Amém? Daí a gente pensa só nos ricos, né? Bill Gates, esses caras que torram grana aí, que é incrível. Mas você conheceu algum pobre que ficou rico momentaneamente? E você percebeu como ficou avarento esse miserável? Então, dentro de nós que não temos tanto dinheiro, muita avareza também está em nós. Muita idolatria ao dinheiro, que quando eu tiver o dinheiro, quando ganhar grana, quando eu tiver aquelas posses, e a gente viaja na batatinha, achando que vai ter um certo conforto, Deus de novo cai com uma escala lá embaixo. Porque o que nós estamos mais precisando hoje, de Deus ou de dinheiro? Agora que estamos no culto, todo mundo vai falar de Deus, ei, glória. Será que o teu coração fala isso de fato? Quando você pensa assim, ô Senhor, preciso de dinheiro, é sério? Você não precisa de Deus? O Senhor, ele não consegue custear a tua vida? Ele é incapaz de cuidar do teu futuro? Porque você precisa tanto desse dinheiro.
Jesus ele traz assim, esse contexto para entendermos que a gente não pode adorar dinheiro. O dinheiro é para ser usado e não nos usar. Tem gente que se sente superior por ter dinheiro. Por isso que a Bíblia ela traz muito estudo quanto a ofertas e a dízimo. A oferta e o dízimo nos tornam um pouquinho mais humildes de reconhecer que na verdade nada somos e que o dinheiro é para ser compartilhado entre os santos. Amém? A igreja primitiva, no livro de Atos, mostra que os cristãos primitivos, esses sim, quando o senhor fala santos, compartilhado entre os santos, o senhor disse que é para dizimar e ofertar. também, mas eu digo assim, agora, também. É, pastor, distribuir. Hã? O que é isso, irmão? O quê? Distribuir dinheiro, cara. Distribuir para os necessitados. Ó, no livro de Atos, nós temos um texto. Quando o senhor falou compartilhar entre os santos, quer dizer, dizimar e ofertar? Não, é para todo aquele santo que tiver com necessidade, a igreja possa suprir a demanda. Na igreja primitiva, os ricos financeiramente, muitos vendiam os próprios bens para que aqueles irmãos que não tivessem alguma bênção, faltasse-lhes alguma coisa, eles pudessem custear um ao outro, um cuidar do outro. Tem a igreja Congregação Cristã, eu gosto muito deles, da doutrina deles. Eles Não vêm aqui de pertenço. sexta-feira, eles faziam um curso conosco, bacana. Adoro eles. Nós gostamos. Não pertenço à denominação deles, mas adoro. Se tem um irmão deles necessitando, e o irmão deles não é que entrou hoje na igreja, primeiro você paga um preço. Primeiro você mostra que você é membro. Mas se você é um membro deles, você é o co-participante da obra de fato, está faltando dinheiro. Por quê? Aconteceu algo, não porque você é um encostado. Eles te testam, eles não dão toma aqui o encostado, tá dinheiro. Não, tadinho, tá passando fome. Aí passa fome, encostado tem que se lascar mesmo. Folgado, mendigo, vai mendigar, tirista, mas é um trabalhador, uma pessoa esforçada, um proativo, e está passando por um momento louco na vida. De repente não tem água, não tem luz na casa. Junta os irmãos, tome, paga água e luz no irmão lá. Soube isso por vários irmãos que conheci da congregação cristã. Eles são assim, eu acho fantástico. E eles são diferentes? Não, eles estão vivendo um conteúdo bíblico. Eu tenho uma vergonha profunda do meu passado. Eu tenho uma vergonha terrível. Eu não acho legal contar as coisas que contam. Sim. Sabe? Eu tenho que entender assim, nossa, foi divertido aquela vez. Eu falo, nossa, como eu era burro. Porque eu achava divertido aquelas coisas. No início eu dava risada. Aquela vez. Depois eu falei, o quê? Não, cara. Meu Deus, você está olhando aquela história e fala, que é isso? Daí que eu te tirei. Você está olhando para o Egito. Você está andando no deserto olhando para o Egito. Sabe o que eu conheço essa passagem? O povo de Deus, quando foi liberto do Egito, eles começaram a andar no deserto. E deserto é local de privação, é local de prova. Só que Deus mandava para eles um maná, mandava a nuvem que cobria de dia e a coluna de fogo que aquecia de noite. O deserto é super frio de noite. E Deus estava provendo todas as coisas. Apesar disso, o povo tinha saudade do Egito. Um povo liberto, um povo que presenciava o agir de Deus, olhava com saudade para o Egito. O que Deus fez? Não permitiu que nenhum daquela geração, adentrasse na terra prometida. Se você ficar com saudade do teu Egito, Deus não vai permitir que você entre na sua terra prometida. Você viveu aquilo lá. Teve momentos que você fala, foram legais, foram escravidões. Não foram momentos legais. Você fala, nossa, como eu era escrava, eu achava bom as coisas que envergonham. Meu Deus, você tem que começar a lutar para pensar assim. Amém? Você tem que lutar para pensar assim, meditar sobre isso. Vamos se desprender dessas coisas. E quais são as riquezas que você ainda é atrelado a ela? Que você é apegado? Não estou falando de filho, amém? Seus filhos são sua herança, ama eles. Agora estou falando de bens. Formas de se pensar do passado, que você ainda é atrelada, presa a eles. Pensa nisso aí. Cada um de vocês tem uma. Vocês podem achar que é idiotice, mas é essa pequena coisa que Cristo está futucando. Jesus ele não é acusador, mas ele também não aceita as palhaçadas nossas. Ele chega a apontar, ó, isso aqui, ó, não quero. Eu não estou pedindo, estou ordenando, eu sou Senhor. Se desprenda disso. Se desprendeu, agora vem e me segue. Não se desprendeu, não adianta você falar que está seguindo ele e não está com ele. Porque tem que carregar a cruz é um peso muito grande. E se tivermos com essas coisas do passado, não aguenta, espana. Pode estar mentindo para os outros que serve, mas não serve nada. Né? Enfim, estou para a irmã, estou para todos, todas, todos, estou aqui junto. Glória a Deus. No versículo seguinte, o Senhor Jesus fala assim, em verdade eu vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ó, você apega as suas coisas, ó. É difícil, hein? É difícil. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
existem duas abordagens desse texto que são muito colocadas pelos estudiosos, né? Existe a questão de falarem que a agulha sim é uma agulha de costura, que Cristo está se referindo, e que Cristo fala de mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha, é bem pequenininho, né? As ceguinhas aí pedem para a irmã do lado passar fiozinho ela. Então, Jesus está falando que é mais fácil um camelo passar pelo buraco dessa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil, ela é impossível, na verdade. O que é impossível para o homem é possível para Deus. A sequência do texto vai falar isso daí. Existe uma outra abordagem que diz que o buraco da agulha, ele era uma fenda no muro de Israel. Era chamado de olho da agulha. O buraquinho que existia uma fenda assim, pequenas, colocadas, para que quando se fosse ser atacado o reino, pudesse passar apenas cargas pequenas conseguissem passar ali, e os animais de grande porte conseguiriam entrar se fossem arrastados, abaixando-se. Ou seja, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, pela fenda do muro, onde ele tem que se desprender das cargas que estão sobre ele, se agachar e espremido, passar pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Seja qual for a forma que Cristo quis se referir, está mostrando que a gente tem de se desprender dos valores que carregamos, seja valor monetário, seja esses valores morais que tínhamos no mundo. Esse camelo, quando ele ia entrar, todas as cargas que estavam no lombo dele eram retiradas, eles batiam no bicho, o bicho se agachar, para aprender no início. Você bate, você não vê cachorro fazendo xixi no lugar, dá uns 3 tapas na orelha, naquele lugar não faz xixi mais. Os meus, pelo menos, foi tudo assim. Colocar um focinho no xixi, dar um tapa na orelha, ali não ia. Coitado, apanhou 1000 vezes que vai cada dia em um lugar diferente, mas chega um momento que ele aprende. E o camelo, você faz isso. E quando ele não sabe se agachar, para passar por baixo da fenda, ele leva umas chicotadas, uns top. E cheio de flagelos, ele aprende a se prostrar, se enfiar na fenda, que é o buraco da agulha, e passa espremido ali por dentro. Entenderam essa analogia? Jesus está falando para a gente: se liberte das cargas que estão sobre nós, vai ter o martírio da nossa cruz, que nós vamos ter que carregar, tem que saber se prostrar, para estar dentro da fenda onde é o estreito o caminho. Larga é a porta que leva à perdição. Estreito é o caminho que nos leva à salvação, amém? É a Bíblia que fala isso. E se Jesus usou essa analogia do camelo passando pela fenda, é exatamente isso que ele fala para você. Essas cargas se libertam. Passa pelo martírio, pela dor. Se prostre e se coloque na fenda. A gente tem que estar na brecha, irmão. Não pode dar a brecha. Nós estamos na brecha. Não estou dando vazão para outra coisa. Eu ocupo aquele espaço. As coisas do mundo só entram em mim se eu der a brecha para as coisas do mundo. E Jesus fala: só passa por aqui sem as cargas. Só passa por ali se prostrando. Só passa ali se estiver seguindo quem está à frente dele, que é o pastor dele. Amém? Amém. Eu espero que vocês vão pensar um pouquinho sobre isso, para que Deus te revele quais são as suas cargas que você ainda carrega, quais são os valores morais que você ainda detém, quais desses pecados Cristo revelou que você não luta contra, qual mandamento você está fazendo pouco caso, para que você possa viver com ele, cara, ao ponto de ele olhar para você e falar assim: ei, agora vem e me segue. Nessa hora é da hora. Quando ele fala agora vem, esse dia está chegando, meninos. Quando ele vai olhar para você e falar agora venha. Amém? Amém. Glória a Deus. Você põe de pé em nome de Jesus?